Domingo 29 de junho do ano 2025, eu quero falar sobre a rotina religiosa, que se bem, como eu dizia na breve introdução, la qual hice, que não está gravada, pero não importa, isso é para os que vieram à igreja e congregaram-se, os que não vieram, perderam. Se bem que eu dizia que há que congregar-se, não? Que não há mérito nenhum em congregar-se. Congregar é o mínimo del básico que temos que ser. Nós outros temos que congregar. A Bíblia diz que sim, somos parte do corpo, estamos insertados no corpo de Cristo e devemos venir, não? Contribuir, não há nada de mais em contribuir. Há um custo, essa estufa não está prendida cá a hora, eu não prendi quando vós chegaste, eu prendi uma hora antes eu aprendi. Então, se não é uma hora de reunião que quedou prendida a estufa, são 2 horas, mais ou menos, para que ela funcionar mais ou menos no ambiente. Quando o irmão falta, queda mais frio. Não? Cada irmão é uma estufita, eu sempre digo isso. E é verdade. Cada irmão, e cada irmão que vem é uma felicidade, não? Vou queda feliz ou triste quando está todos os irmãos? Quedamos mais felizes, não? Porque produz felicidade, na verdade que sim. Então, isso é o mínimo dele básico. Pero, claro, justamente, se saluda e tudo mais, hablamos pavada, reímos. Pero o que eu quero falar hoje é que não caigamos na rotina religiosa, mas já de que aí nosso rito, não? Vamos deburrar cá, nosso rito, nossa liturgia. Chegamos, entramos, nos saludamos, lemos a Bíblia, alabamos, dizimamos, ofrendamos, congregamos, se bem que temos que ser tudo isso, que tudo isso não nos caiga em uma rotina. Abram suas Bíblias no livro de Malaquias. Pastor vai pedir plata, porque hoje ele vindo, que está faltando plata. Então, se o pastor vai pedir plata, não vou predicar sobre plata, não vou predicar, aunque o texto não habla de plata, não pode ser nada. Não, essa estufa aí não anda, porque está faltando uma garrafa para ele. Claro, justamente, está escrito isso, é verdade, tem ela razão. Que para não haver lançasse. Pablo, se bem que Pablo trabalhou, não sempre usam alguns que estão de encontro. Há gente que está a favor do pastor não trabalhar e estar a tempo completo para a igreja e outros que estão em contra. E usam o texto que Pablo trabalhou. Só há um texto na Bíblia dizendo que Pablo trabalhou e no único lugar que foi Atenas. Depois não há outro relato que ele foi a outro lugar e trabalhou. Não? Pero, por suposto que... Que? Malaquias 1. Se bem que ele trabalhou, não, em lugares que ele foi, não importa. Pero o mesmo Pablo disse que o obreiro era digno de seu salário e que tinha que ter um salário para sustentá-lo, não, a los pastores. Isso está muito clarito também, Pablo explicando. Estou falando isso a modo nada mais introdutório. Eu disse que não... O tema central da predicação para nada existe. Eu quero falar, o tema central da predicação de hoje é que nós outros, tu e eu, não caigamos em uma rotina religiosa, que vengamos com hambre e sede de Deus a esse lugar, acá Betel, acá Checávia. Ou em tu casa, quando tu vem em tu casa, no dia a dia, na hora que eu creio que vós tem para ser tu devocional, pode ser no banho, pode ser, não sei, na pesa, quando não está dormindo, não sei. Que não é necessário estar 1 hora. Se vai disponibilizar em tu dia de 1 hora, 2 horas para alabar a Deus, bueno, que dá até alabando a Deus 1 hora, 2 horas. Nadie está dizendo isso. Pero, mentre eu vou estar manejando tu alto, indo ao trabalho, indo em algum lado, ou mentre está no coletivo, não é necessário cerrar os olhos, até porque não pode manejar e cerrar os olhos, não? Por favor, não lo haga, não? Vai orando, vai falando com Deus em pensamento, vai charlando com Ele, vai meditando, pensando. Claro, te distrai. Não, então você não haga. Se te distrair, não haga para não chocar, por favor. Senão depois vai dizer, o pastor disse que era para ser, e eu isso, choquei. Não, por favor. Pero se pode, não? Você pode manejar, eu posso manejar e pensar em várias coisas, imagina, não? Tenho
O Manihá já é, como é que é? Não penso em Manihá, não, eu agarro, arranco e vou, não penso que a hora eu tenho que pisar na embreagem para passar a segunda, a terceira, não. Serou o semáforo, eu tenho que apertar o freno para ir parando, e depois na embreagem para pôr em ponto morto para o motor não parar, não penso isso, é todo automático, então se nesse momento eu posso pensar em outras coisas. Então, se uno não pode, não lo haga para não chocar, não, como eu disse. Pero eu quero que hablar à igreja, não, esse mensagem não é que há mensagens que são para o dia a dia, não? São para hoje. Que esse mensagem não seja para hoje. Aonde eu estou seguro que tu e eu, todos nós outros necessitamos desse mensagem todos os dias. Estou seguro que sim. Pero quizá vai ser muito espiritual, mais espiritual que o pastor. Quizá vai ser muito espiritual, e como eu dizia, mais espiritual que o pastor, que também não é tão difícil de ser mais espiritual que o pastor, não? É muito fácil, porque o pastor não é tão espiritual assim, sou muito carnal, não? E não sei se isso é alguma ironia de minha parte, pero bueno, eu tiro essa palavra aí, não? Pero quizá vai ser muito espiritual e não necessita dessa palavra hoje, pero vai necessitá-la algum dia, então você guarda lá em tu arquivo. Aproveite que o pastor sube lá as palavras no YouTube, você só é guardar o título e depois digitar o título que o YouTube te oferece, não? É mensagem que eu di. Ou põe na lista de tus vídeos aí que te gusta, ou alguma lista, playlist que vazasse no YouTube, põe esse vídeo, por favor. Porque esse mensagem é para hoje e para sempre, vamos necessitar algum dia. Que passava já em Malaquias? Primeiro vamos falar um pouco do trasfundo histórico e literário de Malaquias, não? Antes de... Isso é lá o modo introdutório do livro. Ayer, nós outros falamos muito na escola bíblica, e até um pouco inspirado em toda a charla de ayer, não? Eu vim predicar hoje Malaquias. Eu estava pensando que vou predicar. Bueno, o profeta Malaquias, ele profetizou pós-exílio. Pós-exílio, a gente saiu bem, incrível que pareça, a gente não saiu tão mal do exílio, não? Bueno, vamos ver se vou sentir frio. Eu saco isso e sinto frio, aí pongo e sinto calor. Que terrível, não? A gente saiu bem do exílio, inclusive muita gente não vindo do exílio, não? O exílio babilônico, todavia, eu disse, inclusive em alguns lugares, já na Pérsia, não? Que hoje é Irã, todavia vive judios. Em alguns lugares há colônias de judios e lugares onde eles vivem pacificamente, não? Por suposto, pequenos lugares, pequenos pueblos, cidades e países que estão aí entre eles, não? Entre os seus países, que me ouvi qual é o nome, que é um país que todas as religiões aí principais, não, que eles se peleiam, vivem igual Cazaquistão, não era Cazaquistão? Tubequistão, creio que era Tubequistão, não era Cazaquistão, não. Porque Cazaquistão está mais a Jariba, cerca de China e Rússia, não? Está entre por aí. E o Uzbequistão está mais abaixo, me parece. Bueno, aí está googleando aí para saber. Pero por aí é onde andava na época, um pouco eles se esparciram para as regiões ao redores de onde eles estavam cautivos, não? E se foram muito bem, e muitos não quiseram volver da cautividade, de onde eles estavam, para regressar a Israel, ter que reconstruir os muros da cidade, ter que reconstruir o templo, toda essa coisa. Não, me quedo cá, eu compro, vendo, comercializo, tenho uma casa de verão, tenho uma casa de inverno, porque assim passou com eles. Tenho plata, tenho comércio, tenho tudo o que eu necessito cá. Não é como o pastor Antônio, vindo de Brasil, para que eu vou vir em Brasília e ter que reconstruir já todo, não? Acá eu já tenho casa, comida, roupa lavada, como dizemos no Brasil, não? Temos casa, comida, roupa lavada, eu estou tranquilo, não? Então, você me quedo cá. E essa foi a ideia do povo de Israel, não? Eles passaram muito bem depois do cautiveiro, por suposto que antes não passaram bem. Pero Malaquias, ele já profetiza aproximadamente aí
quase 100 anos depois desse evento, não? E os muros já haviam sido reconstruídos e o templo já hecho, o sistema de sacerdócio já funcionando, já estava tudo bem construído. Só que, hermanos, como diz um provérbio, creio que é árabe, não? Tempos difíceis hacen hombres fortes, e hombres fortes hacen tempos fáceis, e tempos fáceis hacen hombres débiles. Isso é um grande problema, não? Quizá tu e eu, nossa geração mais vieja, aí está Félix, que simboliza a geração de antes, não? É o único hoje representante da geração de nossos ancestrais. Aí está Félix, Neandertal de la fé, não? Ele sabe que no tempo dele era bem mais difícil, tudo era mais difícil. Nós outros que não somos tão jovens, como os hermanitos aí, desse lado assim, que não são tão jovens, e eu também me incluo, porque... Uzbequistão, aí tá, justamente, esse era o país. Nós outros sabemos que nossa época não era tão fácil, não? Por exemplo, se eu quiser fazer uma tarefa da escola, eu tinha que ir para a biblioteca. Os PIB de hoje não sabe o que é uma biblioteca, não? Passa cá na frente, está lá a biblioteca de Xingulo. As bibliotecas de hoje servem para quê? Para apoio escolar, para sentar e charlar como psicopedagogas, serve mais para charlas motivacionais e escolares que mesmo para o tipo sentar já e agarrar um livro, porque não é mais necessário. Vós agarra em la palma de tu mano um celular e googleia e encontra todo o trabalho hecho, não? E nossos tempos estão muito fáceis. Isso criou cristianos débiles. O pastor Antônio, para empeorar a situação, ele saca a reunião do Mércoles e põe online, não? Esse pastor que não tem responsabilidade nenhuma com o povo, com a obra de Deus, não? Vai queimar no inferno esse pastor, não? Pastor, bueno, eu não quero quedar hablando mais pabada. Estou sendo irônico, por suposto. É o mesmo vós cultuar, importa que realmente vós cultue, que vós esteja, não? A reunião do Mércoles é uma reunião também. Nós outros nos esforçamos acá para hacê-la, para atraí-la, não? Para hacê-la, por suposto que nós outros hacemos a reunião para Deus, pero também a reunião é para cada hermano também, não? Porque é o que eu dizia, a qualidade sonora de alabanças, de tonos, de sonidos, de ruídos, que não deve haver uma qualidade mala, sino uma qualidade buena em nossas relações, em nossa comunhão, não? Isso eu dizia a modo introdutório. Na verdade, estou dizendo tudo o que eu disse antes, pero de uma maneira mais eufemística, não? Mais suave. O eufemismo é a figura de linguagem que diz que de uma maneira suave aquilo que é mais feio, não? Que eu dizia antes, que quase me saiu acá a hora, pero não me vai sair não. Porque ganas eu tenho que quer gravado também, não? Pastor Zé, assim, polêmico. Pero bueno, não vai quedar gravado não. Então, se o povo de Israel estava re bem, por quê? Foi escrito ao redor do ano 430 e eles volveram de cautividade ano 580 e algo, 590, mais ou menos por aí, eles volveram de catividade, foram volvendo, né? 500, 600 já, 600 e um pouco. Na verdade foi 600 e algo, porque 580 e algo foi quando a caída de Jerusalém, e eu não sei se acordam que conta de trás para ao revés conta, não? Ano 500 e algo, 600 e algo não, 500 e algo. E acá está no ano 430, que foi Malaquias considerado o último profeta, que eu dizia não, que foi esse período que quedou 400 anos sem Deus hablar al hombre, por meio de profetas, não? Aunque houve lá a revolta de los Macabeus, que havíamos charlado ayer, a nível histórico não mais, não quedamos acá legendo o livro de apócrifo, nem ensinando-lo, pero que nos aporta um tenor histórico, ao qual devemos estudar e saber que existe, não? Já então, o templo já havia sido construído, eles já haviam regressado do exílio, e
Agora, a restauração espiritual deles não se havia concretado. Não? Por quê? Porque, irmãos, por que eles se foram a exílio? Por que eles se foram ao exílio? Que diziam os profetas de antes? Sabe o que diziam os profetas de antes? Eles disseram, creio que foi Isaías ou Jeremias. Estou tentando me acordar qual foi. Bueno, dijo assim, uma frase dos profetas. Deus falando por meio dos profetas. Dizia, ojalá o culto e as solenidades, as festas solenes que ustedes hagam, parem já, porque tem gana de vomitar já. Isso diz Deus. Tem gana de vomitar esses cultos que ustedes me traem, porque é um culto baseado em soberbia, em avarícia, em ódio, em rancor, em envidia. Não é um culto real. O coração de ustedes estão lejos. Isso diz Deus. E aí se passou muita coisa, se foram de cautividade, supostamente arrependeram-se. Daniel se dobrou a Deus, vários profetas se doblaram a Deus. Não estou falando mal de Daniel. Daniel realmente foi um homem de Deus, não? Daniel e seus amigos. Pero depois passou tudo, começaram a ter tempos buenos, tiveram tempos difíceis, buscaram a Deus, Neemias, muito espiritual, junto com Esdras, espiritualíssimo. E não estou sendo irônico nesse momento, eram muito espirituais, pero, começam novamente a pôr tanto rito, tanta cerimônia. Às vezes, irmãos, temos muitos ritos e muitas cerimônias em las igrejas. Estamos vivendo essa época de cristianismo. Um cristianismo nefasto, cheio de ritos e cerimônias, cheio de actos proféticos que, na verdade, não levam a Deus, o coração do homem que necessita ouvir a verdade, o evangelho. Qual é a verdade? Arrependa-se que tu destino é o inferno. Tu destino é o inferno. Aunque eu creio que uma vez salvo, sempre salvo. Pero o salvo, ele não anda por aí dando escusa a Deus e vivendo na vida de... Não estou falando de pecar, porque pecar... Eu já pequei hoje, tu já pecaste, vós outros, todos nós outros hemos pecado hoje. Seguramente, não estou falando não errar. Pero eu estou falando é crer que não se equivoca. Crer que está tudo bem. Isso não podemos crer nunca. Sempre temos que crer que fazendo autoanálise e ver. Sempre temos que ver a verdade, porque sempre nos falta, irmãos. Sempre estamos em falta. Sempre necessitamos algo mais com Deus. Não? Tive uma época, em minha vida já na igreja, que eu era PIB, e comecei a chamar todos de pecador. Porque na escola bíblica hemos aprendido. Estou falando adolescente, já era adolescente, 17 anos, 16 anos, 17 anos. E chamava todos de pecador. E os irmãos grandes às vezes se ofendiam. Eu digo, como anda pecador? Como pecador? E se honravam, às vezes. E eu dizia isso porque eu havia aprendido na escola bíblica que somos pecadores todos, pero arrependidos. Eu digo, pero vós não sois um pecador arrependido? Não? Eu dizia. E é uma realidade que nós outros nos olvidamos que somos pecadores e arrependidos. Então, o contexto de Malaquias era que eles estavam muito bem, e por estar muito bem, que tudo envolveu a estar muito bem, a parte espiritual foi deixada de lado. Porque generalmente quando nossas vidas temos plata para sair, para comer, para viajar, para divertir-se, irmão, generalmente, não estou dizendo sempre, não digo sempre, mas generalmente é quando mais temos que ser, ou seja, generalmente na hora é sempre. Sempre quando nos passa isso, que tenhamos mais poder aquisitivo, é de onde mais temos que mirar e ver que estou sendo, qual a minha responsabilidade. Como diria o Sam Marvel, não? Tio Ren, tio Sam, como é que é o nome dele, do tio do Homem-Aranha? Tio Ben, não? Que ele dizia, grandes poderes acarream grandes responsabilidades. E é uma realidade. Mas já que é um de burrito, que é uma película, que é tudo isso, que querem um comics. Mas é uma realidade. Tu e eu, como cristianos, temos poderes porque somos representantes de Cristo, somos pequenos cristos
representante de Cristo, somos sal da terra, luz do mundo. Isso nos dá um poder de representar a Deus, pero nos dá uma responsabilidade terrível de sempre estar sendo esse autoanálise. Por suposto, como eu disse no começo, essa palavra não é para hoje, quiçá, porque hoje, quiçá, vai estar vivendo um melhor momento espiritual de tua vida, vai estar buscando a Deus todos os dias, vai estar congregando, vai estar dizimando, ofrendando, vai estar representando, vai estar preocupado com as coisas de Deus, vai estar orando, vai estar bendizendo ao próximo, vai usar esse montão de trabalhos que o pastor não sabe, e isso é maravilhoso. Eu não tenho que saber de tuas obras de caridade, vai ter que ser várias obras, vários projetos personais tuyos, que nem necessito de eu saber, só louvar de Deus, e vou estar volando nele poder, estar sendo o melhor, que não lo creio, particularmente eu não creio. Por quê? Porque todos nós outros não solemos a ser isso, nós outros solemos a ser outras coisas, nós outros solemos sermos vagos espiritualmente, dizendo, e desobedientes. Isso que nos sole a ser o ser humano, que nos toca não viver. Generalmente é isso que nos toca viver. Pero bueno, e acá Malaquias está dizendo a esse povo que esse povo havia já se olvidado de Deus. Esse era o contexto. Então, se Deus vai e manda uma mensagem por meio dele profeta Malaquias, mensagem esse que vamos ler um pouco acá no capítulo 1 de Malaquias. Diz, profecia da palavra de Jeová contra Israel. Contra Israel, e Israel acá não está simbolizando o reino do norte, aonde Israel simbolizava muitas das vezes por meio dos profetas solamente a parte do reino do norte, e a parte do reino do sul chamava Judá, e às vezes chamava... me olvidei o outro nome que chamavam, pero não importa. Profecia a Israel, acá está falando a todos. José amado, diz Jeová, e dijistes, em que nos amaste? O livro de Malaquias é muito peculiar de pergunta, em las perguntas e respostas. Não, temos que, quando lê-lo, observar muito essa característica, não? Pergunta e respostas, perguntas retóricas e respostas que hace mesmo Deus ou profeta sendo como se fora o povo contestando a Deus, não? Aí diz, José amado, diz Jeová, e dijistes, em que nos amaste? Não era Esaú, hermano de Jacó, diz Jeová, e amei Jacó e Esaú aborreci. E converti seus montes em desolação e abandonei sua heredade para os chacales do deserto. Ou seja, não vamos entrar nesse tema de Jacobo e Esaú, nesse sentido ou profético, ou no sentido de como é que é, eleição, que os teólogos, alguns teólogos não, de linha mais predestinação, diz que foi a eleição que Deus elegeu a um e a outro não, e por isso o outro foi para o inferno. Não vamos entrar nesse tema, porque isso é um tema anticristo. Por que um tema anticristo? Porque Jesus morreu por todos. E aí já todo aquele que crê nele vai ter vida. Não importa se é descendente de Esaú, se é descendente de Jacó. E todo aquele que não crê, Juan, capítulo número 3, versículo 17, já está condenado. O que crê já está salvo, e o que não crê já está condenado. 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Hijo unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, pero tenha a vida eterna. E aquele que não crê já está condenado, e o que crê já está absolvido, que é o contrário de estar condenado, não? Já está absolto e já vai ao céu, não? Porque Cristo pagou a pena em nosso lugar, não? Ele foi maldito por nós outros. Então, se eu não quero entrar no tema de Esaú, pero eu tenho que explicar isso porque a predestinação, se bem que é um tema bíblico que existe, fomos predestinados, pero não queremos com essa coisa de que esse é porque esse vai para o céu e esse não. Isso é Deus que sabe, não? Quando em dom de quer, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Assim é dito Jeová,
de los ejércitos. Ellos edificarán e yo destruiré, e llamarão território de impiedade, e pueblo contra el qual Jeová está indignado para sempre. E vossos olhos louvarão, e direis, ser Jeová engrandecido, mas allá de los limites de Israel. El hijo honra o padre, e el servo a su senhor. Se pois yo, padre, se sois eu padre, onde está minha honra? E se sois senhor, onde está meu temor? Diz Jeová de los exércitos. A vós outros, os sacerdotes, que menosprezais meu nome, e dizem que hemos menosprezado o tu nome. Não creem que esse mensagem é para mim, solamente para os sacerdotes. Sacerdote, no caso, ele pastor, está representando um sacerdote, não? O sistema sacerdotal. Não, porque no outro dia eu he predicado também. Que é predicado no outro dia? Quando eu prediquei Esther, eu prediquei que todos somos reis e sacerdotes, não? Se acordam? Apocalipse. Foi uma mensagem do domingo passado, justo, não? Então, esse mensagem é para todos nós outros, mas já que acá, no contexto imediato do livro, está falando de sistema sacerdotal que começou a se corromper. Porque quando há plata envolvida, não? E quando o tipo ama muito a plata, começa a se corromper. O que passa é nesse sistema, vamos dizer, sacerdotal de hoje. Hoje não temos, pero eu estou dizendo em lo que configura, lo que representa o sistema sacerdotal de hoje, que são os pastores, as igrejas, o que está passando? Eles estão se corrompendo por la plata, não? Não tenho plata, então você vou a ser o quê? Uma campanha. Necessito de mais plata, eu quero cambiar de auto, que hago eu? Generalmente são campanhas, são avivamentos, pongo algum nome, ou uma reunião especial de não sei o quê, não? Pongo de los 12, de los 144 mil, de milagres, não sei o quê. E inventam uma história, chamam alguém que grita, ou então eu já sou esse alguém que grita, e se gena na igreja, e aí arrecada plata. E é o que passa hoje nas igrejas, não? E se vós, Vinícius, não recebiste tu milagre, foi por causa de quê? Porque vós não tu viste fé, a culpa é tuja, todavia. Então, você trabalha as duas coisas principais para a manipulação das massas, que é medo e a culpa. A culpa e o medo é a principal ferramenta de manipulação das massas. Por isso, as igrejas grandes estão llenas. Não, eu dizia, eu dei um exemplo até de uma pessoa, que eu não vou nem citar novamente, que eu já dei esse exemplo cá, que cambiava de igreja, não, de uma igreja que era mais ou menos assim grande e famosa, para outra que era igreja grande e famosa. Por que não vindo congregar cá comigo, que é uma igreja tiquitita e de bairro, e está mais cerca da casa da pessoa, não? Porque sai de cá, garador coletivo, trem, súbito, 3, 4 transportes, para chegar numa igreja em capital, porque é grande, porque tem luzes, tem... Tá bem, a Antonella não canta tão mal assim, eu tampouco toco tão mal assim. Acá também tem voz buena e alabança buena. E te agarrar 3, 4 coletivos e já deixar toda a tua plata já. Ou a hermanita cá que já morreu, que Deus la tenha e não la solte, por favor. Não? Que eu dizia, já andar, tomar teu remédio, ser a coisa bem, andar no hospital. Não, Deus me sanou, porque saiu de cá, foi numa igreja já em capital, que o tipo diz, não tome o remédio porque Deus te sanou. E resultado, já morreu devido a isso. A não tomar o remédio, quedou internada e terminou morrendo de um vírus hospitalário. Pero se tiver tomado o remédio e hablado, obedecido à voz de seu pastor, que era Jô, e não tracionado seu pastor ido a outra igreja, um pastor já que não tem moral e ética nenhuma e responsabilidade nenhuma com as vidas das pessoas, dizendo, não, Deus te sanou, creia-lo, se vós não crer, tá mal, é falta de fé. Se vós tomar a pastilha é porque é falta de fé, não lo és. Eu nunca mandei nadie deixar de tomar a pastilha, ao revés. Eu digo os teres aí ao psiquiatra, os teres que não vão, não? Eu digo para que os teres vajam, não? Ao doutor, alguns aí que é da gente uma aguita, calentita, para... Eu digo, andar até o doutor, não? Tomar uma pinchada bem grande, e aí vai dar uma arreglada nessa coluna rápido, não? Essa coisa de aguita, calentita, massajito, essas coisas, tá buena, pero não... ¿Viste?
crê na água. Já, cara, vou começar a vender água. Já eu tenho que parar de predicar essas verdades. Isso, e trair água de Jordão, não? Vai ser água de Monte Tingolo, aí de Rio Quilmes vou trair para os tênis. Água de Rio Quilmes, de Riachuelo também, cá. A gente gosta da mentira, de ser enganado, del massajito superficial. Não, temos que comer alimento sólido, não? Aquela substância, não? Coisa, aquela polenta, com bastante vegetais e um ossobu, com uma carne bem nutriente. Isso é a comida espiritual que temos que ter, não? Pela gente gosta daquele massajito e aquelas coisas tudo frita, tudo hecho no micro-ondas, tudo rápido, não? Empanada, aunque é rica a empanada frita, pero não alimenta, não é? Isso não é alimento primordial, não? Porque nos vai estar lleno de graça, não nos vai trazer saúde, la papa frita, e sim, de la feira, la papa frita de la feira, está me esperando. Não, hoje eu não vou, está muito frio. Em que ofereceis sobre meu altar pão imundo, está falando os sacerdotes, não? E dijesteis, em que hemos desonrado? Em que pensais que a mesa de Jeová é despreciável? E quando ofereceis o animal cego para sacrifício, não é malo? Eles pensaram oferecer, agarrava a gente para já sacrificar, não? E eles agarravam os animalitos bonititos e guardava para eles, assim só assadito, não? De domingo. E agarrava o animal chogo, esse já está roto, a pata rota, já está cego, já está feio, vamos sacrificar esse mesmo. Assim mesmo, quando ofereces ele corro, ele enfermo, não és malo, apresentá-lo, pois, a tu príncipe. Acaso se agradará de ti? Claro, Deus está falando algo tão básico, aún que está falando de uma época neandertal cá, não? Eu estou falando de sacrifício de animais, que hoje não necessitamos assim. Pero, se há algo que não te serve a vós, vai servir ao outro? Às vezes sim, não, na basura, a gente cirurra. Eu também se veio algo, quase traje um pallet no outro dia já, estava mal, não pus de pôr nele alto. Pero, bueno, isso é outra parte, não? É outra história, pero às vezes nós outros damos o pior sempre, não? Dificilmente damos o melhor para o outro. Não damos o pior ou algo que para nós outros já não custe, não? Então, ele disse, vou dar isso ao príncipe, o príncipe vai aceitar? Diz Jeová de los Exércitos. São perguntas retóricas, não é lógico que não. Agora, pois, orar por el favor de Deus, para que tenhas piedade de nós outros, porque como podeis agradar-lhe, se haceis estas coisas, diz Jeová de los Exércitos. Quem também há de vós outros que cere lá as portas ou alumbre meu altar de balde? Ou seja, eles não iam já congregar. O que passou aí nas igrejas, irmãos? Por suposto, nossa igreja cá não passa isso. Isso sim, eu estou seguro que não. Ustedes vêm cá, não é para a reunião milagrosa de não sei o quê. Não, ustedes vêm cá porque ustedes amam a Deus realmente. Todavia, a verdade é que nesse momento, creia-lo, não estou sendo irônico. Eu creio que ustedes vieram hoje um frio terrível. Vieram realmente, ou se vieram porque o pastor Iba quer dar enojado se faltara, aí, bueno, aí já é outra história, não? Igual Iba me enojar realmente se faltara. Claro. Hã? Uno necessita, não? Não, realmente eu creio que não vieram por causa de mim ou por causa, não? Pero acá eles está passando o que passava, não? Que passa hoje. Alguém hace algo, prende algo a Deus, hace um incenso a Deus, uma ofrenda a Deus de balde, porque sim, para adorar, não. Eles haciam para querer um câmbio, não? Eu dou isso a Deus e Deus me dá outra coisa, que é o troque que está passando hoje, não? Em las igrejas. Acá está. Eu não tenho complacência em vós outros, diz Jeová de los Exércitos, nem de vossa mano aceitaria ofrenda, porque desde onde o sol nasce até onde se põe, e acá está falando de isso acá é um tema que nós outros vamos falar na escola bíblica, não? De la salvação em todo lugar, não? Que Deus ele tem gente aí buena em todo lado.
és grande mi nombre entre as nações, e em todo lugar se oferece a mi nombre incenso e ofrenda límpia. Porque grande és mi nombre entre as nações, diz Jeová de los ejércitos. E os israelitas creyendo que Deus era o Deus de ellos. Não? Na verdade que não. Vamos falar melhor sobre esse tema na escola bíblica, não? Não quero falar cá agora no microfone. Pero há muito que se hablar desse tema, assim me acordar, não? E vós outros não habéis profanado, quando dizeis imunda és la mesa de Jeová, e quando dizia que seu alimento és despreciável. Habéis, ademais dito, oh, que fastígio és isto, me despreciais, diz Jeová de los ejércitos, e trajiste lo hurtado, o corro, o enfermo, e apresentais ofrenda. Acetarejo isto em vossa mano, diz Jeová. Maldito és ele que enganha e ele que tenendo machos em seu rebanho promete e sacrifica a Jeová lo danhado, porque eu sou grande rei, diz Jeová de los ejércitos, e meu nome é temível entre as nações. Bueno, basicamente era isso que eles estavam fazendo. Estavam dando o que a Deus? E por isso lá na instrução de hoje, para vós e para mim. Eu também, muitas delas vezes, não tinha gana de vir cá, não tinha gana de abrir a igreja, não tinha gana de nada. E essa palavra me motivou muitas delas vezes. A palavra, muitas delas vezes eu estou já está sendo um vício de linguagem, eu estou repetindo muitas vezes, não? Muitas delas vezes, não sempre. A palavra de Deus me motivou, alumbrou meu conhecimento, meu entendimento, me deu um tapa assim bem forte na cara e disse: Pabote, levantar e caminhar, parar de chorar, porque, os irmãos já vai dizer, o pastor estava chorando na hora da ofrenda. Parar de chorar, porque Deus está, Deus é meu provedor, Deus é aquele que vai adiante, é meu general. Deus está vendo se levantam contra mim, se levantam contra o ministério, se levantam contra a igreja não é minha, a igreja é de Jesus. Deus é que é responsável por tudo isso, não? Então, nós outros, às vezes, quedamos aí pensando que essa palavra não é para nós outros, mas sim é para nós outros, porque Deus nos está repreendendo acerca do que estamos dando, porque às vezes estamos dando muito básico para Deus. Não estou falando de plata, por favor. Se vou crer que está dando pouco ou se está dando muito, isso daí é uma relação tua e Deus, é um problema tuyo com Deus. Não estou falando de plata, cara, eu estou falando de ser, de todo o nosso ser, o que estamos dando para Deus com todo o nosso ser, não? Porque o que estava passando cá no contexto do povo Israel, eles estavam dando o roto, o hurtado, o encontrado. Encontrei isso cá, dou de ofrenda, ou dou para Deus. No caso acá, vou falar muitas vezes ofrenda, porque acá está falando de ofrenda, literalmente, não? Pero não estou falando de ofrenda plata, bijete, que põe. Não estou falando disso agora. Estou falando de ofrenda vida, não? No que eu estou dando para Deus. Tá me restando um tempo, aí oro. Não, a Deus tem que, ao revés, ser o primordial em minha vida. Lunes, vocês já sabem o que tem que ser, lunes. Estou seguro acá. Menos Félix, que já está rubilado, não tem que ser nada, não? Não, até Félix, perdão, Félix. Até Félix tem um cronograma aqui, que já isso todo o cronograma para ele, no que ele tem que ser lunes, não? E já varrer a vereda, sacar a zorra de Lagojaba, que está caindo toda, não? Ele já tem coisa para ser. Nós outros já sabemos o que vamos a ser o lunes. Eu estou seguro, todos os irmãos acá já sabem. Agora, em tua renda, em tua lista, tá buscar a Deus primeiro? Eu me esforço acá no frio, me sento acá, comparto uma palavra na manhã, não? Sempre. Às vezes, sempre não. Às vezes, comparto lá tarde, porque não tive tempo, ou comparto, não sei, lá noite, ou às vezes não comparto no dia, passa, já. Foram poucos dias. Meu canal já tem 5 anos. 5, não vai ser? Foi em 2021. Foi na pandemia. Vai ser 5 anos meu canal de YouTube. Ou já isso, não sei. Está sendo 5 anos. Se vocês entram no canal, vê a quantidade de vídeo que tem e contar os anos, é um absurdo de infinidade de vídeos que tem. Por suposto que é vídeos de eu tocando música e tudo mais, de música, pero aí
se ustedes hicieran las contas, há um vídeo para cada dia del año de palavra. O que quer dizer isso? Isso daí é uma obrigação que eu me pus a mim mesmo, não? Nadie me mandou a ser. É algo eu comigo mesmo. Pero o que quero dizer? Já sabemos o que vamos a ser lunes. Pero tá aí metido, buscar a Deus. Eu vou reservar isso acá para ofrendar a Deus. Eu não estou falando de plata. Plata também. Plata nem pensar, né? Nem vou falar de plata porque em miércoles um hermano, dois hermanos, às vezes 3 ofrendam. Nada mais, não? Não vou nem falar de plata. Eu estou falando, reservei isso acá para Deus, esses 10 minutos. 5 minutos, não, 10 minutos é muito tempo. 5 minutos, reservei 5 minutos para 30 segundos orar e 4 segundos e meio ler um texto bíblico e reflexionar. Está em tua renda isso para lunes? Não, seguramente não. Pero está estudar, trabalhar, desajunar, que vou almoçar, tenho que pagar com não sei que conta. Haga todas essas coisas, pero incluya a Deus, não? Também. Porque depois o que damos? Hoje é miércoles, hay que entrar. 19h30, tenho que entrar, ao menos saludar já rapidito o pastor, senão ele se vai enojar. Aí saluda e depois sai. O pastor sabe que vós assistir isso, porque já viu o número de luz hermanos que estão entrando, não? Tá bem, eu sei, às vezes está na tele, eu já sei. Não me venga me excusar-se, não? Deus também vê e sabe. Pero, onde... Há pouca internet. Não, se me cajou na rede, não? Claro. Para o pastor se cajou, para a Netflix não cajou na rede, não? Para Disney Channel não cajou na rede, pero para ver o pastor no YouTube, sim. Aí, pero isso, Deus julgará cada qual, não? O que eu quero falar é um mensagem total, eu não estou trazendo para mim, eu estou dando exemplos para reír, não mais. Pero, a verdade é que havia uma corrupção na reunião, uma corrupção na vida da gente, não? Nós outros, a corrupção é um tema que vou predicar outro dia, não? Vou tocar a hora e vou terminar a predicação já. Nós outros odiamos os políticos que são corruptos, não? Mata-lo, prenda-lo, crucifica-lo. E não estou dizendo que não, que o político corrupto deveria estar preso realmente, e deveria haver prisão perpétua, não de 6 anos, não mais. Porque muita gente morre por causa da corrupção. Ustedes, quando necessitam de médico e vai acá no vecinal, não é atendido. Por que não é atendido? Não? Vai buscar como é que é, quando se rompe, ortopedista no vecinal. Não há recurso por quê? Por causa da corrupção. Porque não pode ter nenhum ortopedista no hospital. Se ele está operando, não pode atender a nadie. Toca a ustedes, já tocou a minha, já tocou, não, a ustedes, a Vanessa, a ustedes tocar. Toca cada um do irmão. Agora, isso é por causa da corrupção. Porque deveria ter 10. Por que não? Um hospital grande desse, não digo 10, pero uns 3, um só para operar, pero por que não é? Por causa da corrupção. Devido à corrupção. Sim. Sim. Fumaram a plata do jubilado. Ali posto de cigarrillo. E sim. Claro. Não lo hacen. Todos os governantes roubam, justamente. Justamente, sim. Sim, por supor, todos os países passa algo assim desse tema. Sim, Félix contava cá uma história, eu digo cá para quedar gravado, não? De um imposto aos cigarrillos que era dado, que o governo disse que vai ser dado aos jubilados e terminou fumando-se la plata os políticos. Pelo que eu queria dizer, para será, é que nós outros odiamos a corrupção. E realmente eu creio cá que todos odiam a corrupção e não há nada que diga, eu amo a corrupção. Está bem a corrupção, todos nós outros cremos que está mal. Mas todos nós outros somos corruptos. O que é ser corrupto? É corromper-se
com algo. Todos nós outros terminamos corrompendo-se com algo ou abraçando aquele político que sabemos, roba pero hace, pero é bueno, pero ajuda. Então, Deus quer que seamos o que? Completos nele. E digo isso para terminar e predico sobre a corrupção outro dia. Vamos orar e vamos pedir a Deus, Senhor, não quero cair em uma rotina religiosa, eu quero realmente alabar realmente, porque amo, porque glorifico, porque adoro o seu nome, quero alabar, quero exaltar, quero adorar seu nome, quero dar glória, honor a Ti, que essa seja a nossa oração, que esse seja o nosso querer, que aí esteja nosso coração, como diz Jesus, de onde está tu coração, está tu tesouro, que o nosso tesouro esteja em obedecer a palavra de Deus e andar em seus caminhos. Te damos glória e graça, Jesus, por essa palavra ministrada em nossos corações. Graça por esse domingo hermoso.